noite, irmãos e irmãs. Vamos somar as palavras que já ouvimos da necessidade de estarmos aprendendo. A generosidade que o irmão Allan Kardec, com o auxílio dos bons espíritos, nos dá em nos ensinar. E assim, a nossa mente, o nosso coração, ir se preparando cada vez para a nossa evolução e todos caminharmos para mundos melhores, não é mesmo, irmãos? Nós estamos então iniciando essa parte do capítulo 3, que é sobre a criação, aonde hoje e na continuidade das nossas quartas-feiras será abordado a formação dos mundos, a formação dos seres vivos, o povoamento da Terra, onde foca-se o que significou de fato essas referências que se faz a Adão, a diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos, considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. O mais precioso disso tudo é que Deus muito nos ensina através dos bons espíritos para que tenhamos um melhor entendimento. Por que existimos, por que temos um corpo e como chegamos a ele. Eis razões, para aprendermos e refletirmos sempre. Assim, vamos nos detendo no silêncio para continuarmos. Lembrando que, com certeza, não é mesmo, meus irmãos, nós já questionamos como se deu a formação do universo e a vida na Terra, como começou. O que estou fazendo aqui? De onde vim? Para onde vou? Qual a finalidade da minha vida? É claro que cabe o cuidado de nós, ao pensarmos nestas questões, lembrarmos de viver bem o presente. O que estou fazendo hoje? Qual a minha utilidade hoje? Ficar voltando muito ao passado ou ficar indo muito ao futuro pode ser um equívoco de não vivermos bem o presente. Mas aprendermos no momento apropriado é fundamental, sem dúvida. Daí a razão de estarmos todos aqui para nos enriquecermos cada vez mais. Então, como se deu a formação do universo? Assim, veremos a formação dos mundos e a formação dos seres vivos, indo nesses itens que nos cabe hoje, do 37 ao 49, com essa imagem já para nos enriquecer, que sem dúvida a bondade divina, somando-se a esse amado e grande Espírito que é Jesus, muito nos ensinam. Portanto, a formação do mundo começa abordando que o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e aqueles que não vemos. Todos os seres, animados, inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que os preenchem. Ou seja, o universo, os mundos, são infinitos. Deus é que sabe deles. Nós temos algumas dimensões. Vamos cada vez conhecer mais dentro do que for viável, mas principalmente sempre lembrando da grandeza de Deus em construir tudo isso. Assim como o que vivenciamos aqui na Terra, as coisas positivas são as generosas obras de Deus. Kardec faz essa pergunta: o universo não foi feito por si mesmo, nem a obra do acaso. Na verdade, aqui já é uma colocação nos alertando que não é obra do acaso, porque o universo não fez a si próprio, é obra de Deus que o criou por sua vontade. Isso faz parte dos itens 37 e 38. Deus é generoso para conosco e nos deu tudo que nos dá. As lindas árvores, as flores, os matinhos que às vezes até precisamos tirar, assim estamos contribuindo para que os germes se reproduzam ou não, faz parte da nossa caminhada neste planeta.
Portanto, o universo foi criado ou existe desde a eternidade como Deus? O universo sempre existiu como Deus? Essa foi a pergunta que Kardec fez, que a espiritualidade, através deste irmão, nos orienta em dizer que, sem dúvida, o universo não pode fazer-se a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Também Kardec nos reforça que a razão nos diz não ser possível que o universo tenha se feito a si mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. E com certeza bem sabemos que é a generosa obra de Deus. Na continuidade reforçaremos essa grandeza. Porque o universo foi criado por Deus por sua única e exclusiva vontade. Isso temos na questão 38. A vontade toda poderosa está representada pelas palavras que encontramos aqui na Gênese, quando no item, melhor eu dizer que no capítulo 12, olha só, irmãos, daí o capítulo 1 se refere a essa questão de Deus dizendo: faça-se a luz, e a luz foi feita. Foi feita porque Deus é o autor dela, né? Sem dúvida, meus irmãos. Ou seja, o que Deus quer, assim se faz. E aqui na Gênese também encontramos mais detalhes sobre essas orientações. Dentro do universo há vários mundos, como os irmãos bem sabem. Esses mundos são criados gradativamente, juntamente com seus habitantes. Aí vem o nosso aprendizado de que o ser vivo, a carne, teve o seu processo de crescimento e de evolução. Porque muitos planetas foram criados antes do nosso planeta, assim como outros ainda serão criados. Portanto, outros espíritos evoluíram antes de nós. Que bem sabemos, não é mesmo, meus irmãos, quando sentimos aquela preciosa energia que nos envolve, é a bondade dos irmãos espirituais mais evoluídos, nossos mentores, podemos nos referir como se fosse o anjo da guarda, não é mesmo? Energias preciosas que, se nós nos conduzimos a estar em sintonia com Deus, com os bons espíritos, estaremos percebendo elas. Portanto, há espíritos evoluídos muito antes dos nossos, que estamos em evolução e um dia estaremos juntos no mundo espiritual com esses irmãos. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe ser espalhada de novo no espaço? Ou seja, o mundo pode desandar, pode mudar, as coisas podem se transformar? Se nós lembrarmos detalhes da nossa própria história, veremos que houve muitas transformações em nosso planeta, situações que ocorreram pela necessidade de mudanças. Tanto que os bons espíritos nos dizem através de Kardec que sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Aqui podemos lembrar, né, podemos dizer entre aspas, aquelas tragédias em que muitos irmãos desencarnam no mesmo momento, estão precisando de renovação. Como nós podemos, pôr a mão no microfone não é prudente, como nós podemos ter vivido isto também em vidas passadas, de desencarnarmos em grupos para nos renovarmos em uma próxima etapa. Portanto, poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação do mundo, da Terra, por exemplo. A resposta que Kardec nos dá: nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe. E bem louco será quem pretenda sabê-lo, ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Kardec nos esclarece aquilo que até um pouco mencionei no início. Não selecionarmos no que vamos ficar nos detendo. Ele nos diz que seremos loucos se quisermos ficar pensando no número de séculos que as coisas irão acontecer. Devemos confiar em Deus, não é mesmo, irmãos e irmãs? Confiar nele e tocar o nosso dia a dia,
melhor eu refletir sobre o que farei hoje do que ficar navegando em futuro. Preciso resolver coisas no futuro, como os irmãos certamente precisam, né? Temos probleminhas a acertar, temos coisas para encaminhar, mas mais prudente saborearmos o nosso dia. A formação dos seres vivos é o próximo item que estamos abordando. Então, o universo está sendo criado e o ser vivo também. O primeiro item das palavras de Kardec nos diz que no início tudo era um caos. Com o tempo, através do trabalho de espíritos abnegados, esses elementos se estabilizaram e passaram a formar seres vivos. O fluido vital, que é o fluido que dá vida, aí cabe nós lembrarmos das preciosas energias, que dá vida à matéria. Simples manipulação do fluido cósmico universal. Assim, os seres vivos começaram a se desenvolver. Um pouco disso veremos na sequência. Reforço que um pouco, porque há muito para lermos e estudarmos. Inclusive, lembro aos irmãos que no sábado, às 14h30, está se desenvolvendo o estudo do Livro dos Espíritos. Os irmãos são convidados para vir somar a esse enriquecimento de estarmos cada vez estudando para melhor estarmos aprendendo. Vamos continuar com a formação dos seres vivos da maneira rica que Kardec nos presenteia, nos dizendo que a espécie humana terá do mesmo modo surgido na Terra, que lhe conteria na atmosfera ou na própria crosta os germes, como se pode deduzir das respostas dadas pelos espíritos superiores a Kardec nesses itens que estamos abordando. É claro que o germe foi o primeiro elemento do planeta, assim como nos demais, mas também é claro que os demais planetas já tinham, além do germezinho que nós conhecemos, seres, cada planeta, cada realidade, com a estrutura que fosse necessária. Pode ser a física como a nossa ou outras, que é a Deus que cabe a coordenação dessas questões. Portanto, de onde vieram os seres vivos? Ou seja, da onde essa nossa massa corporal surgiu para presentear ao nosso espírito? A Terra começou a ser povoada com seres vivos apropriados ao estado do globo, após a sua formação. Ela já continha os germes dos seres vivos, que esperavam o momento favorável para se desenvolver. Tudo vai crescendo. Portanto, seja vegetal ou animal, o ser vivo procede sempre de um germe. Que são germes? Com certeza os irmãos já estão elaborando essa resposta, mas cabe a nós nos fortalecermos a essas respostas com o que Kardec também nos enriquece. Os germes são sistemas orgânicos minúsculos em que potencialidades funcionais se encontram em estado latente, ou seja, dormente, quietinho, à espera de condições propícias de calor, umidade, meio nutritivo apropriado para eclodirem, crescerem, desenvolverem, determinando o crescimento, o desenvolvimento e a multiplicação celular, de modo que surja do germe o embrião e do embrião o ser completo. A multiplicação celular nós vivenciamos diariamente. Depende muito da nossa prudência alimentar, nossa prudência de líquidos que tomamos. Gosto de ressaltar isso porque é fundamental que nós respeitemos o corpo que Deus nos deu. Aí vem o nosso bom senso de como gerenciamos ele. E assim, o nosso corpo vai se transformando de germe a embrião e um ser completo. Uma vez formados a partir dos seus germes, os seres vivos traziam em si mesmos, absorvidos, os elementos que poderiam servir para a própria formação e passaram a transmiti-los, segundo as leis da reprodução. Tudo um progresso
e uma evolução. Nós espíritas concordamos com a teoria de Charles Darwin. Charles Darwin, meus irmãos, foi um naturalista inglês, notável cientista do século XI, conhecido por ser autor da autoria de evolução das espécies. Portanto, ele deteve-se na evolução da forma física. Kardec deu continuidade mostrando a nós que o corpo evolui conforme a evolução espiritual, através da reencarnação. Mas é provado cientificamente que um dia podemos ter sido um macaquinho. Depois fomos crescendo, hoje estamos nesse organismo aqui. E o futuro é Deus que sabe o que iremos colher. Desejo que no futuro sejamos suaves energias fluindo e orientando os demais irmãos. Esse é o desejo da nossa evolução, para que possamos auxiliar os irmãos que ainda estejam mais precisando. Na visão também do Espiritismo, de acordo com Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, psicografado pelo nosso amado Chico, encarnaram aqui na Terra espíritos que foram expulsos de um planeta do sistema de Capela, que fica na constelação do Cocheiro, situado 42 anos-luz de nosso planeta. Isto vem de encontro com um pouco o que eu abordei já, de que há espíritos evoluídos que vêm em espíritos que ainda, planetas que estão ainda por muito evoluir, para beneficiá-lo. Os irmãos de Capela, lá naquele sistema, estes que vieram ao nosso planeta, eram irmãos problemáticos, irmãos que não estavam evoluindo muito, mas num nível maior do que aqui do planeta. A espiritualidade conduziu eles para cá, para que houvesse o crescimento deles, e eles nos beneficiaram, nos enriqueceram. Portanto, irmãos, dentre os vários contingentes de exilados trazidos para o planeta Terra, o caso mais vivo em nossa memória espiritual, talvez por ter sido mais recente, é o dos exilados provenientes desse sistema, que é o sistema de Capela. E aqui um exemplo do livro, mais uma sugestão para estudarmos. Assim, vamos entendendo melhor como começou o planeta. Além da existência dos germes, que está evidente sofrendo a sua transformação, há teorias citadas na Bíblia, fica melhor, que foi a necessidade daquele momento dos irmãos que estavam lá escrevendo. Foi o entendimento que fizeram. Algo que na verdade é muito mais amplo, muito mais rico em presença de seres encarnados neste planeta. Porque dentre as hipóteses aventuradas, as mais aceitas pelos cientistas é a de que a vida se originou a partir da formação do protoplasma. O protoplasma faz parte de nossas células, é a parte do organismo que acumula carboidratos, vitaminas e outros itens. Portanto, a matéria elementar das células vivas. O protoplasma evolui para as bactérias, vírus, amebas, algas, plantas, animais, até chegar à formação do homem. Outra questão que eu gosto de ressaltar, que o estudo científico existe porque Deus assim conduziu. Temos médico, temos tratamentos, remédios quando é necessário consumirmos, graças à bondade de Deus. Cabe de novo ao nosso bom senso do uso correto, de respeitar as orientações recebidas, para valorizar o que Deus também nos dá. Portanto, a formação do homem é toda essa generosidade divina. Assim como o Espiritismo nos lembra que a vida também é resultado desta complexa evolução comprovada pela ciência. Allan Kardec, em A Gênese, André Luiz, em Evolução dos Dois Mundos, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, atestam
a formação da camada gelatinosa, depois das altas temperaturas e resfriamento pelo qual passou o nosso planeta na época de sua constituição, há 5 bilhões de anos ao aparecimento do protoplasma e toda a cadeia evolutiva. A diferença entre a ciência e o espiritismo é que o segundo, ou seja, o espiritismo, faz intervir a ação dos espíritos no processo de evolução. O espiritismo está procurando orientar os nossos irmãos pesquisadores, respeitando o seu livre-arbítrio de captar as orientações ou não. Mas, com certeza, temos preciosos espíritos orientando e irmãos captando essas orientações e nos repassando. Daí vem a necessidade de respeitarmos e cada vez melhor buscarmos o entendimento destes conteúdos. Nessa questão, que até foi citada pela nossa irmã na leitura, mas vamos somando, de fazer o nosso inconsciente registrar cada vez mais. Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores: onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? A resposta foi clara e o nosso irmão, generosamente sempre muito orientado pelos espíritos evoluídos. Portanto, aí vocês estão vendo que eu repeti 2 vezes a mesma questão. A resposta é que eles se encontravam, por assim dizer, no estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começar uma nova existência em um novo globo. Aqui, irmãos, cabe lembrarmos que o nosso planeta está passando por transformação. Isso a espiritualidade já vem nos orientando há anos, nos alertando que iria haver mudanças no nosso planeta. É evidente que algumas coisas que vivemos são consequências de atitudes de irmãos encarnados, mas há outras que vivemos porque o planeta está necessitando de uma transformação. Deixo o meu grande desejo de que os irmãos estejam cada vez mais se transformando, que os vossos espíritos estejam se lapidando para caminhar melhor nesse processo que estamos vivendo. Como a irmã Lisete se referiu ao início da oração, que temos dificuldades, temos dores, temos problemas. Vamos lembrar que estamos aqui para crescermos. Ontem um senhor idoso que já vivenciou problema de câncer no início do seu esôfago, me disse palavras preciosas se referindo a Deus e se referindo, ele ressaltou 2 vezes isso para mim, da importância de agradecermos as experiências difíceis e as dores que temos. Por quê? Estamos necessitando viver isso. Agradecer a Deus, nos fortalecendo no exercício de orações preciosas, orações não decoradas, no exercício de aprendermos a relaxar, respirar com profundidade, entrar em sintonia com Deus, agradecendo o que estamos precisando aprender e vivenciar. Assim evoluiremos. Ainda há seres que nascem espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Agora estamos em outros momentos. Dessa forma, os elementos orgânicos e os germes primitivos dos seres vivos não surgiram primeiramente na Terra, já existiam no universo e esperavam o momento oportuno para povoarem este novo planeta. Muitos de nós podemos ter vindo de outros planetas. Cabe à realidade de cada um de nós. Quando desencarnarmos, se assim for indicado pelos bons espíritos, iremos tomar conhecimento disto. Esta formação dos seres vivos, saindo do caos pela própria força da natureza, tira alguma coisa da grandeza de Deus?
Esse processo todo tira a grandeza de Deus? O que vivenciamos nesse planeta tira a grandeza de Deus? Aí cabe a nossa preciosa valorização de que longe disso corresponde melhor à ideia que fazemos de seu poder, a exercer-se sobre os mundos infinitos, através das leis eternas. Portanto, Deus, como bem sabemos, é infinitamente nosso Pai e generoso conosco. O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorvem os elementos necessários para a própria formação da espécie, para transmiti-lo de acordo com as leis da reprodução. Ocorreu o mesmo com as diferentes espécies de seres vivos. Processo da nossa preciosa evolução. Portanto, vamos nos reproduzindo principalmente espiritualmente. Deus, obrigada por mais este dia que vencemos juntos. Irmãos, deixo o meu desejo que caminhemos cada vez mais, que é o que os irmãos estão fazendo, no lugar de ficar em casa pensando só em fazer isso ou aquilo, se movimentar para estarmos todos juntos aqui e assim somando as nossas energias e evoluindo cada vez mais. Obrigada, amados irmãos, que a luz divina os fortaleça a cada segundo. E uma boa noite.